grossa. Primeira questão de hoje é essa aqui, ó, você pode ver que já tem um desenho de um espelho esférico. Qual tipo? Vamos ver, vai perguntar, esse é o primeiro item. Essa questão tem uns itens bem de boa também. A figura abaixo representa um espelho esférico, ok, em que C é o centro de curvatura. Tá? O que é o centro de curvatura? Uma curiosidade, se você prolongar aqui, ó, a curvatura e completasse uma circunferência e tivesse tudo desenhado em escala bonitinho, isso aqui seria o centro dessa circunferência, tá? Isso aqui eu já usei essa informação para resolver uma questão do Enem, se eu não me engano. Foi do Enem, não tenho certeza, foi do Enem. Em que C é o centro de curvatura, F o foco principal e V o vértice. Tá? Um objeto real, O, então está aqui o objeto O, localizado a uma distância 5/3 de F, então a gente supõe aqui que o que está chamando de F aqui é essa distância focal aqui, ó. Então F é o nome do ponto e também a letra correspondente à distância focal. Então, coisa 5/3 de F, você imagina que aqui é o F, se bem que nem precisava, né? Tem uns quadradinhos, ó. 3 quadradinhos até o F, 5 quadradinhos até o objeto. Se fosse 6 quadradinhos, seria 6/3 de F, seria o dobro de F. Tá? Então, ele está dizendo que a distância do objeto em relação à distância focal. Ela é um pouco maior, é 5/3 da distância focal. Tá certo? Então, você tem aí a expressão, assim, dizendo onde está a posição, só que o desenho já mostrava, o desenho está quadriculado, né? Então, você podia até ignorar essa parte e resolver pelo desenho, já que o desenho está com a métrica ali quadriculada para você contar as distâncias. Ele não diz qual é a unidade de medida, mas você consegue ver uma proporção. Se aqui são 3 quadradinhos, o dobro são 6 quadradinhos, que seriam de centro, onde está o centro de curvatura. Tá? A partir da equação de Gauss e das propriedades dos espelhos esféricos, assinale o que for correto. 01. De acordo com a representação esquemática, o espelho é convexo. Essa foi a mais direta de todas. Eu gosto de dizer assim, ó, se você está olhando de frente para o espelho e é como se fosse uma pessoa encolhendo a barriga, né? Tá segurando a barriga para a foto ali, encolhendo a barriga, é côncavo. Se ele estiver expandindo a barriga, barrigudinho, mas você tem que estar olhando para a face do espelho que vai refletir, face refletora do espelho. Se você estiver indo em direção à face refletora do espelho e ela tiver barriguinha para fora, é convexo. Barriguinha para dentro, é côncavo. Tá? Então, observe que aqui está a barriguinha para dentro, essa é a parte refletora, então é um espelho côncavo. Então, a 01 já está fora. 02. A imagem formada é real. Aqui você podia ou fazer pelos raios notáveis, que eu não aconselho sempre, porque às vezes a figura está fora de escala, não está tudo certinho, então pode dar uma diferença no que você obtém pelo desenho e o valor real, tá? E pode ser uma diferença grande ao ponto de você errar. Então, o mais garantido é você usar o quê? As equações de Gauss, tá? Então, basicamente, o que você tem que lembrar aqui? Mas eu vou aproveitar e revisar os raios notáveis. Então, se eu fosse fazer pelo desenho, eu usaria os raios notáveis, que são 3. 1. Raio que chega, vou ser bem informal, paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Vamos desenhar já aqui? Vou fazer um exemplo. Vamos já desenhar já aqui, ó. Pronto. Então, se eu tenho um raio aqui paralelo, você pega sempre aqui, ó, o ponto mais alto do objeto. Faz um raio emergindo dele vindo paralelo ao eixo principal. Lembra que esse aqui, ó, é o eixo principal. Tá? É o eixo principal. Ele vai refletir passando pelo foco. Vamos lá. 2. Raio que chega após passar pelo foco,
reflete paralelo ao eixo principal. Geralmente esses dois já resolvem a situação. O terceiro é para o caso que você não consiga desenhar um desses dois. Então, se eu tenho, mesmo ponto, um raio passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal, mais ou menos aqui. No ponto em que esses raios se encontram, você tem aí a sua... se esse desenho ficar reto, você tem aí a sua imagem, tá? Então, teria a minha imagem aí. Então, tudo indica que ela é o quê? Invertida, né? Maior que o objeto, aparentemente. Como eu falo aparentemente, porque, de novo, o desenho pode estar fora de escala. E ela é real, tá? Como que eu sei que ela é real? Antes de continuar, deixa eu falar aqui, terminar essa teoria. O terceiro raio notável, que a gente usa quando não consegue desenhar, normalmente é o raio 2, porque às vezes o objeto está após o foco, está entre o foco e o vértice, então você não pode fazer um raio ir para trás, para passar pelo foco. Aí você é obrigado a desenhar esse terceiro raio. Raio que atinge o vértice do espelho, reflete com o mesmo ângulo de incidência. Reflete com o ângulo que ele incidiu. Então, se eu for desenhar aqui, ó, se eu desenhar direitinho, tem que passar nesse ponto também, porque bastam dois para determinar um ponto. Então, o outro seria eu ter feito... Deixa eu fazer outra cor aqui para não ficar muito poluído. Um raio que sai daqui e acerta o vértice aqui, ó. Seria o terceiro raio ali. Ele tem que refletir com o mesmo ângulo. Então, deveria passar aqui também. O importante é mais difícil de desenhar. O importante é que esse ângulo aqui, que é o de incidência, tem que ser igual ao ângulo aqui de reflexão, tá? Beleza. Isso aqui é com raios notáveis. Aí ele fala se a imagem formada é real. Tudo indica que sim. A imagem real, vou colocar aqui, imagem real, é formada, características da imagem real que te ajudam a identificá-la, se a imagem é real ou não, num exercício. Ela é formada pelo encontro dos próprios feixes refletidos. Tá? Vou dar a contrapartida, que seria a imagem virtual, para ficar mais claro. A imagem virtual ela é formada pelo encontro dos prolongamentos dos feixes refletidos. Outra característica, imagem real precisa de anteparo a fim de poder ser vista. Tá? Então, essa imagem que formou precisaria ter um telão, uma parede para poder ver a imagem. A imagem real precisa de um anteparo a ser vista. A imagem virtual não precisa de anteparo. Você a vê, vou colocar entre aspas, dentro do espelho. E a imagem que você vê no banheiro, no espelho do seu banheiro, ou no espelho do retrovisor, né? Você tem imagens aí virtuais, tá? Você não precisa de um anteparo. Então, todas essas características podem te ajudar em uma outra questão aqui. Tá? Essas são observações qualitativas. Agora vamos para a quantitativa, que normalmente dá uma resposta com mais precisão. Já que o EPG é um vestibular que você não pode ter dúvida, não é isso? Porque na dúvida você tem que marcar falso, porque se você marcar uma verdadeira que era falsa, você zera a questão inteira. Né? Então, você na dúvida marca falso para pelo menos ganhar. Porque se ela era verdadeira, você perde um percentual da questão e não perde a questão inteira. Então, para ter convicção da resposta, o ideal seria você fazer a equação, usar uma das equações de Gauss. Vou colocar aqui, ó. Eu acho que eu sou ruim com os nomes, talvez essa seja a conhecida como a equação de Gauss, né? Realmente aí vou ficar devendo, se realmente o nome dela é a equação de Gauss, mas a equação que eu vou usar aqui é essa, ó. 1 sobre f
é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal, que é a distância do vértice ao ponto F, que é o foco. O P é a distância do vértice ao objeto, e o P' é a distância do vértice à imagem. Por que isso aqui vai dar uma resposta mais precisa? Porque usando a equação de Gauss, vai ter uma regra de sinais muito precisa, que diz que imagem real tem P' maior que zero. Imagem virtual tem P' menor que zero. Então, o que eu vou fazer? Agora, vamos lá, 0, 1. Fiz um resumão aqui, já que as questões não são muito longas, essa aula eu estou aproveitando para fazer uma boa revisão de conteúdo. Eu vou pegar 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ah, tem mais um sinal aqui importante. Espelho côncavo. A distância focal dele, usando as equações de Gauss, é maior que zero. Espelho convexo, a distância focal, você vai, mesmo que ele diga que é um valor exato. Por que eu estou dizendo isso? Porque na questão não vai vir, a distância focal é menos 2 metros. Vai vir, a distância focal é 2 metros. Você tem que saber que se o espelho é convexo, na hora de substituir, você tem que substituir por menos 2, nesse exemplo que eu dei. Tá? E se for côncavo, como é o caso, mais 2. Tá? Aqui eu não tenho a unidade de medida. Eu vou usar como unidade a quantidade de quadradinhos. Então, o número que eu vou pôr vai ser número de quadradinhos até lá. Aqui eu acabei poluindo o desenho, mas acho que ainda dá para contar. Então, vai ficar 1 sobre F, que seria daqui até aqui. 1, 2, 3 quadradinhos. Igual a 1 sobre P, que já falou que é 5 terços, porque são 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. É igual a 1 sobre P'. Não, mais 1 sobre P', perdão. Então, 1 sobre P' é 1 terço, e o 1/5 eu jogo para outro membro, fica menos 1/5. Então, 1 sobre P', tira o mínimo entre 3 e 5 e dá 15. 15 por 3 dá 5, vezes 1 dá 5. 15 por 5 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, 1 sobre P' é igual a 2 quinzeavos, multiplica cruzado. Você vai ter que 2P' é 15. Portanto, P' é mais, observe que é positivo, 7 quadradinhos e meio de distância do foco. Vamos ver aqui se meu desenho ficou longe da verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. Quando eu fiz um papel, aqui eu usei a computação gráfica para fazer minha linha precisamente reta e deu certinho. Mas se você falha um pouquinho, às vezes parece reto. Eu fiz um desenho, inclusive, aqui na caneta na mão e deu depois, deu 8 quadradinhos e alguma coisa. Tá? Então, tome muito cuidado com o desenho. O desenho acabou que deu certo aqui, porque eu fiz algo usando computação para a minha linha ficar extremamente reta. Tá? Então, é melhor garantir usando a equação. Como o P' deu maior que zero, então eu posso afirmar que a imagem é real. Tá? Então, eu posso garantir agora, sem dúvida, que a 0,2 é correta. A imagem formada invertida, pelo desenho ela é mesmo, pode ser pelo desenho. Vamos usar outra equação aqui, como acabou o espaço ali, eu vou colocar a equação aqui mesmo na resolução. Eu vou usar a equação do aumento linear transversal, para ter uma convicção da resposta. Aumento linear transversal. Por que isso aqui vai me dizer se a imagem é invertida ou não, de uma forma categórica? O aumento ele pode ser calculado como menos P' sobre P, ou como F sobre F menos P, onde já falei o que é o P, o P' e o F. Distância focal, distância do objeto até o vértice, distância da imagem até o vértice. Só que se o A é menor que zero, vou colocar mais algo, digitar. Usando essa equação, o aumento é menor que zero, então, imagem é invertida. Vou colocar do jeito que eu coloquei lá. Imagem invertida implica um aumento linear menor que zero. Imagem direita dá um aumento linear maior que zero. E tem mais.
Quando a imagem é maior que o objeto, o A é maior que 1, né? Porque isso aqui dá quantas vezes, o aumento linear dá quantas vezes é maior que o objeto. Né? Se ele dá 2, é porque é 2 vezes maior. Se ele dá 1, é porque é igual. Quando a imagem é menor que o objeto, né? O A dá menor, que na verdade seria o módulo de A para ser mais correto, né? Porque se for menos 2, significa que é 2 vezes maior, só que é invertida. Então, vou colocar aqui o módulo de A, para ninguém me falar, era um módulo, professor. Tá? Porque se for menos 2, que o módulo dá 2 é maior que 1, ainda assim a imagem é maior. É o módulo de A que tem que ser maior que 1. Tá? O menos e o mais só diz se ela está invertida ou direita. O valor sem o sinal é que diz se ela é maior ou menor que o objeto. Então, olha quanta coisa legal. Então, aqui eu vou substituir. Ó. O Pelinha, eu já fiz a conta. Quanto que era o Pelinha? Ah, Pelinha está aqui, 7,5. Né? 7,5 ou melhor, seria 15 sobre 2. Vou colocar 15 sobre 2 para fazer conta quebrada. Menos Pelinha, menos 15 sobre 2, sobre P. P é 3, não é mesmo? Não, F é 3, P é 5. 5, que vai dar menos 15 sobre 2, vezes o inverso de 5 sobre 1, que é 1/5. Simplifica aqui, ó. Por 5 dá 3, por 5 dá 1. Então, vai dar que o aumento linear transversal é menos 3 sobre 2. Por isso que também teria com menos 1,5. O que significa isso? Isso significa que a imagem é invertida por causa do menos e é 1,5 vezes o objeto. Ela é maior, é invertida e maior que o objeto. A imagem formada é invertida, concordo. A imagem formada está localizada entre o foco e o vértice. Pelo desenho você vê que ela está atrás do centro de curvatura, entre o foco e o vértice seria essa região aqui, ó. Não está. Mas mesmo sem ser o desenho, só de você ver que o Pelinha é 7,5, que é maior que até que o centro de curvatura, que é 6, então você sabe que isso aqui está errado. A imagem formada é maior que o objeto, já vimos no item 04 que ela é sim maior, é 1,5 vezes o objeto. Então, pelos desenhos, às vezes você consegue mais rápido sem continha, mas se você deslizar sua mão um pouquinho e não sair perfeitamente reto, você pode chegar na resposta equivocada em alguns itens, tá? Somente na posição. Então, eu aconselho, se tiver tempo e com as equações afiadas, no sério que eu espero com as aulas você fique, você cheque usando os sinais, tá? E os valores obtidos com as equações. Bom, então a soma vai dar 16, 20, 22. É o gabarito dessa questão 1.